paz e bem. Caríssimos irmãos e irmãs, em 2021, quantas dores, quanto sofrimento, quanta angústia, quantas conquistas, quantas derrotas, quantas vitórias, quantas interrogações dentro de nós. É preciso e faz-se necessário, caríssimos irmãos e irmãs, usar do discernimento todos os dias. Nós nascemos para sermos perfeitos, nascemos inacabados, e por sermos filhos do perfeitíssimo por excelência, nós somos convidados todos os dias a buscar a perfeição. E a perfeição se dá e acontece na medida em que eu me uno o perfeitíssimo. Por isso que diz o Salmo 50 e 51, na intimidade me ensinai sabedoria. Esta perfeição, caríssimos irmãos e irmãs, que nos fará um dia contemplar o perfeitíssimo, estando perfeito, só é possível a partir do discernimento, a partir do interrogar-se. De onde vim? Para onde vou? Quais são minhas metas? Quais são os meus objetivos? Porque, amados irmãos e irmãs, se não tem as interrogações de onde vim e para onde vou, nunca nascerá a espiritualidade. Nunca faremos parte da beleza da família divina. É por isso, amados irmãos e irmãs, sempre no final do ano é próprio das grandes empresas fazer um balancete e uma análise de como está indo a empresa, das entradas, da saída, enfim, de como está sendo conduzida. Caso não tenha esta análise, este balancete, logo a empresa fale. Assim, caríssimos irmãos e irmãs, também somos nós. E a única empresa que não pode falhar é a empresa da vida humana. No sentido de falir, na realidade da degradação, do caos, porque nós somos filhos de Deus. Nós somos convidados um dia a estar contemplando a beleza daquele que nos criou e que no centro da história enviou o Filho amado para assim nos fazer, olhando, contemplando e vivendo a beleza daquilo que o Filho ensinou, um dia fazermos o percurso o qual Adão não fez. Porque Adão, amados irmãos e irmãs, era convidado a fazer o percurso de subida, mas quando Adão desobedece, faz a ruptura, acontece, amados irmãos e irmãs, o pecado. E o pecado é esta ausência de Deus. O pecado é a ausência de Deus. O pecado é trevas. A luz que veio a partir de Jerusalém para iluminar toda a humanidade não foi aceita. Assim, amados irmãos e irmãs, neste final, neste último dia, nesta santa e abençoada celebração, que possamos sair daqui pelo mistério celebrado, tocado pelo Espírito Santo, tocado pelo amor de Deus, tocado pela beleza do divino que se faz humano em meio à humanidade, vem através da Santa Missa para nos divinizá-lo. E se assim como os grandes empresários no final do ano, que faz um balancete da sua empresa, se nós não fizermos uma análise da nossa vida, no dia a dia, a partir do exame de consciência, de uma reflexão, que significa, a partir do latim, refletire, que significa dizer, voltar atrás. É preciso parar, é preciso refletir, é preciso dar passos para trás, no sentido de rever a vida. O que eu produzi em 2021, quem eu amei, com qual intensidade eu amei, eu fui útil neste ano, eu perdoei, eu cuidei, eu estive disponível para escutar aqueles os quais se apresentaram a mim e que
Pode ser que Cristo, como diz os discípulos de Emaús, Cristo às vezes passa por nós e nós não as percebemos. Porque vamos perdendo a sensibilidade deste amor, desta intimidade, desta beleza, de como os pastores que ficaram maravilhados com a luz por excelência, com o Filho de Deus, que ali no centro da história da humanidade vem para redimir esta humanidade decaída que se deu pelo pecado original, portanto, a partir dos nossos primeiros pais. Amados irmãos e irmãs, nós nos comunicamos através da palavra. É através da palavra que nós nos comunicamos. Se não tem a palavra, o relacionamento não tem a comunicação. É através da palavra que nós expressamos aquilo que está em nossas mentes. É através da palavra que nós expressamos e revelamos aquilo que está na nossa vontade. Portanto, caríssimos irmãos e irmãs, é preciso comunicar-se bem. É preciso comunicar-se bem na igreja, no trabalho, no meio social onde estou inserido, portanto, na igreja doméstica, que é a casa. E para que eu tenha uma boa comunicação no meio onde eu estou inserido, é preciso e faz-se necessário ter uma relação de amor com aquele que é comunidade de amor, Pai, Filho e Espírito Santo. Portanto, a Trindade 3, mas não é número, é relação de amor, é comunicação, é comunhão. E Deus quer comunicar-se conosco e querendo, comunicou-se conosco. Por isso, caríssimos irmãos e irmãs, como diz a segunda leitura, Deus enviou o seu Filho a partir de uma mulher, aquela qual celebramos hoje a maternidade. Deus quis comunicar-se com o homem. E antes do Filho vir em meio à humanidade, ele já agia na história da humanidade. Adão corta a relação com Deus. Deus, segundo as primeiras páginas do livro do Gênesis, Deus, nos primeiros momentos da criação, conversava face a face com Adão. Mas quando ele quis ser como Deus, mas sem Deus, entrou o caos, o pecado e a morte. Cortou a relação. Por isso que Deus, para não perder os filhos, expressou o amor, comunicando-se conosco, quando no primeiro momento falava com Moisés, falava com Abraão, falava com os profetas, e na plenitude dos tempos, veio e comunicou-se conosco através do Verbo que se encarnou. E segundo o livro de João diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Portanto, Jesus não começa a sua história ali quando começa o seu ministério. Jesus é eterno, estava sempre com o Pai. No silêncio, antes da criação da humanidade, já estava junto com o Pai. Caríssimos irmãos e irmãs, Deus quis e querendo pensou, e pensando criou toda esta realidade bela criada, a qual nós fazemos parte, somos essa expressão do amor de Deus em meio à humanidade. E Deus, querendo criar, Ele expressa a sua vontade, o seu querer e desejo, comunicando-nos com a sua palavra. Por isso que Deus é comunicação, Deus é relação de amor, Deus nos ama e está conosco. Estarei com vocês até os finais dos tempos. No mundo haverá muitas perseguições, perturbações. Coragem, como foi dito para um grande homem na história da humanidade. Josué, coragem, sede forte e corajoso. É preciso ser forte, firme e corajoso. E ser firme, forte e corajoso é possível quando nós estamos fora, mesmo em meio a uma realidade, enquanto mundo, realidade temporal, mas já vivendo o céu na terra, no sentido de que ser firme, forte e corajoso é estar fora da poeira da realidade temporal, já unido à divindade. O céu é o humano unindo-se ao divino e o divino unindo-se ao humano.
Por isso, caríssimos irmãos e irmãs, é impossível não ser firme, forte e corajoso, ser recriado, renovado, unindo-se a Jesus. Aí, amados irmãos e irmãs, Jesus é este verbo, e o verbo significa o quê? Palavra. Portanto, Deus quis, e querendo, Ele pensou, e pensando expressou o desejo e a vontade de comunicar-se conosco de forma plena, enviando o Filho, o invisível que se torna visível através do tecido humano de Maria. Portanto, caríssimos irmãos e irmãs, Jesus expressa o querer e a vontade do Pai. O verbo que se encarnou, a palavra que se fez carne e habitou entre nós. Ele diz aquilo que é o Pai. E o Pai é amor. E Jesus é o hermeneuta do Pai. Ele comunica o Pai. O Pai é amor. E nos amando me entregou, como diz São João, amor de tal forma, e deu o Filho amado. E o Filho se fez carne e habitou entre nós. E é a palavra que vai comunicando o Pai. O Pai é amor. E eu sou a luz por excelência, porque Moisés veio e comunicou a lei. E João Batista veio e diz: eu não sou a luz, mas vim dar testemunho da luz. E aqui se apresenta a luz por excelência, que veio para salvar a humanidade. A missão do Filho de Deus é resgatar a humanidade. E acontece pelo sim de Maria. Esta luz, caríssimos irmãos e irmãs, que veio para iluminar toda a humanidade, é o Filho de Deus que veio, está e estará até os finais dos tempos conosco. Mas nós estamos abraçando esta luz, nós estamos abrindo os nossos corações para esta luz, nós estamos deixando envolver-se com a graça de Deus, nós estamos deixando-se ser divino pela graça de Deus que entra e adentra o homem quando permite, e assim ele vai sendo divinizado. Ele vai sendo transformado, ele vai sendo santificado, ele vai sendo um homem de boas ações e atitudes, capaz de amá-lo, capaz de servi-lo, capaz de doá-lo, capaz de entregar-se por inteiro ao ponto de dar a vida em prol do amor maior que primeiro veio ao encontro. Então, caríssimos irmãos e irmãs, Jesus comunica o Pai. E é pelo sim de Maria, esta mulher tão simples e humilde. E o que significa dizer esta humildade? A humildade está relacionado eu reconhecer que tu és maior do que eu, que você é maior do que eu. A experiência da kenosis, do rebaixamento, e Maria rebaixa-se e dizendo sim, diz: eis aqui a escrava, eu não pertenço a mim mesmo, eu pertenço ao meu Senhor, a minha vida é fazer a vontade do Senhor. Por isso colaborou com a redenção da humanidade. E não é muito teológico, mas na cruz também é derramado o sangue de Maria, porque o autor da nossa fé foi gerado em Maria, e veio em Maria e por Maria, e por toda a humanidade. Caríssimos irmãos e irmãs, Jesus Cristo não é uma ideologia, Jesus Cristo não é um romance, Jesus Cristo é uma pessoa, é o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade Santa, é o céu que desce entre nós através da Santa Missa, é Deus que vem e comunica-se conosco. Só vamos na missa aos domingos. Se soubéssemos a beleza da Santa Missa, participaríamos todos os dias. É na missa que se ganha graça sobre graça, nesta oração ápice, onde Deus desce através do sacerdote indigno. Mas Deus desce e o mistério, por isso o mistério da fé. É Deus que vem entre nós, é Deus que veio conosco e se tornou um de nós a partir do seio de Maria. Por isso que em Maria Deus muda o DNA da humanidade. Em Maria o divino vem e assim o humano vai se tornando divino. O autor, caríssimos irmãos e irmãs, da nossa fé, nasceu em Maria. Por isso que não tem Cristo sem Maria e Maria sem Cristo. O autor da nossa fé, o criador da existência humana, nasceu em Maria e por Maria.
Por isso, amados irmãos e irmãs, como diz Petrônio, um grande autor, Deus fez do seio de Maria um novo paraíso para trazer um novo Adão. No paraíso, Eva disse não e acontece a morte. No paraíso, que é o seio de Maria, nasce a vida. Por isso, caríssimos irmãos e irmãs, quando comecei falando que nós nos comunicamos através da palavra, é a palavra que expressa aquilo que está dentro. Qual é o nosso conteúdo? O que é que nós estamos expressando? É bom, é belo? Está edificando as vidas? Ou está destruindo as vidas? A palavra gera vida, mas também a palavra gera morte. Amados irmãos e irmãs, é um pequeno pensamento para nos fazer interrogar-se. Como vivi este ano de 2021? Como pretendo viver o 2022 e toda a minha vida? O tempo ainda que Deus me dará. O céu existe, mas também existe o inferno. É uma maneira, amados irmãos e irmãs, de dizer que é preciso perguntar-se para onde eu quero ir. E a nossa essência é Deus. Deus é luz. Quem reza, quem ora, quem medita, quem se une a Jesus, mesmo não sentindo alegria, mesmo não sentindo sensações de êxtase, mesmo não sentindo nada, vivendo a aridez e as noites escuras de São João da Cruz. Mas eu estou aqui, Senhor, que eu preciso de Ti. Se não for assim, amados irmãos e irmãs, nós não chegaremos no céu. E assim é próprio da Bíblia, nós temos dois destinos. Um é o céu, e o outro, pela própria angústia que o humano vive quando está distante de Deus, já sabe mais ou menos dizer qual é o outro destino. Por isso, amados irmãos e irmãs, é uma maneira de dizer que é preciso estarmos atentos. Hoje me parece que teve um acidente aqui perto de Bernardo. Aqueles jovens, me parece que um veio a falecer. Aqueles jovens estavam com certeza se organizando, se programando, criando expectativas para entrar 2022. Um sim, mas parece que o outro não. Portanto, é motivo de parar agora e agradecer a Deus. Não perder tempo com coisas supérfluas. Dentro do tempo que Deus deu, ganhar tempo e assim crescer na beleza do amor de Deus. Então, amados irmãos e irmãs, finalizo com o pensamento de Elizabeth da Trindade, que dizia: eu me sinto ocupada por 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Quem busca viver unido ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, não pode não ganhar o céu. Por isso, amados irmãos e irmãs, é preciso e faz-se necessário rezar, ter uma comunicação e comunhão de amor todos os dias com Deus. Nada e ninguém é mais importante do que Deus. Antes da esposa, dos filhos, do namorado, da namorada, de tudo, é Deus. Por isso, ao amanhecer do dia, como diz São Boaventura, a mente e o coração fazer o itinerário, e durante o dia sempre fazer o itinerário rumo a Deus. Porque só assim faremos a nossa passagem de uma forma bela, se formos pegos de surpresa. Nós não sabemos nem o dia e nem a hora. Os pastores ficaram maravilhados com Cristo, o menino. Como seria belo se vivêssemos a experiência de ficarmos encantados com a beleza que salvará o mundo, nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que dá a força, Ele que dá o ânimo, Ele que alegra, Ele que fortalece, Ele que anima, Ele que renova, Ele que cria, Ele que recria todas as coisas. É Ele que protege, nos defende
de tantos males que por aí poderão acontecer. Porque o mal, na maioria das vezes, é o mau uso da nossa liberdade. O mal acontece pelo mau uso da minha liberdade. Deus nos criou livres. E pelo mau uso da liberdade, Adão caiu. Por isso que o Filho desceu, para que nós fizéssemos o exercício de subida. Isso acontece através da oração. Por isso, amados irmãos e irmãs, sem a vida de oração, sem um tempo para comunicar-se com Deus, viver Deus, não tem o céu. Porque Deus nos amou, vindo ao nosso encontro, estando unido a nós, tornando-se um de nós. E nós amamos Jesus sem ir ao encontro dele, sem rezar, sem amar, sem perdoar. Antes de eu entrar para o convento, eu saí de um relacionamento de 10 anos. Deixei a pessoa, depois de 10 anos. Eu sei o que é gostar de alguém. Gostar de alguém é você querer estar perto. Você quer estar perto da pessoa amada. Você sente, mesmo ela no Polo Norte, sente ela dentro. Se eu não sinto o desejo de Jesus, se eu não rezo, se eu não me encontro todos os dias, eu não amo ainda. É preciso, amados irmãos e irmãs, porque ele disse: sem mim ninguém vai ao Pai. Durante o dia nos encontramos com ele. Os caminhos que não são percorridos nascem ervas. Por isso, se tiveres um amigo, vá sempre visitar. Porque os caminhos que não são percorridos nascem ervas. Um dia podemos querer ir visitá-lo, mas as ervas, os espinhos, a floresta me impede de vê-lo, o meu amigo. E que floresta é essa? A ingratidão, a distração, a falta de amor. Jesus é nosso amigo. Eu não vos chamo servos, mas chamo de amigo. Nós estamos visitando Jesus. Cada um interroga-se a si mesmo. Que Deus, por intercessão da Santíssima Virgem, nos conceda a graça de nos tornarmos homens e mulheres de oração, e assim como os pastores, ir ao encontro de Jesus e maravilhar-se com Ele. Paz e bem.